A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Portuguese with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Espectadores protetores da natureza, bem-vindos a uma jornada através dos reinos da estética na Supreme Master Television. No programa de hoje, vamos visitar o pitoresco Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Brasil, e descobrir sua rica história, bem como seus programas científicos, ambientais e sociais. Vamos ouvir o presidente do parque, Sr. Liz Vieira, diretor de pesquisa Rogério Gribel, o diretor de Meio Ambiente e Tecnologia, Sr. Guido Gelli, a pesquisadora Sra. Rafaela Compostrini Forza e a nossa encantadora guia turística Mônica. Olá, a gente está falando aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá? E a gente vai contar um pouquinho da história do parque. O parque, a área do parque, hoje ela compreende 137 hectares, sendo que a gente encontra essa área para visitação é 55. São 3 instituições numa só. É um museu a céu aberto, é um instituto de pesquisa botânica e é um grande parque de visitação de interesse turístico nacional e internacional. Localizada no sopé do Morro do Corcovado, abaixo do braço direito da magnífica estátua do Cristo Redentor, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um patrimônio nacional histórico e artístico protegido e uma designada reserva da biosfera da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. No início do século XIX, o príncipe Dom João VI de Portugal chegou com mudas de especiarias da Ásia e do Caribe, e assim fundou o Jardim Botânico. Com frutas e especiarias que não existiam no Brasil daquela época, tais como manga, jaca, cravo, canela, pimenta. E aí ele aproveitou essa área que era longe da cidade e criou aqui um jardim de aclimação. E desse jardim de aclimação e do horto que também foi criado, é que nasceu o Jardim Botânico há 202 anos. O parque tornou-se, portanto, tão famoso que os imperadores brasileiros Dom Pedro I e Dom Pedro II eram seus visitantes frequentes. Essa mesa aqui, ela servia de base para Dom Pedro e Dom Pedro II fazerem seus lanches aqui durante a tarde, quando eles vinham visitar o parque. Em 1822, durante o reinado do imperador Pedro II, o jardim foi aberto pela primeira vez ao público em geral, sob a supervisão de seu primeiro diretor, Frei Leandro. Então, aqui a gente está no Lago Frei Leandro. É um lago artificial que ele ajuda a irrigar todo o Jardim Botânico. Esse lago ele foi construído na direção de Frei Leandro em 1822. Esse lago a gente encontra uns peixes bem grandes, muito bonitos, traíra, tambaqui e algumas árvores que são típicas da região asiática, que a gente tem a palmeira-leque, a árvore do viajante, e alguns papiros do Egito também. E no próprio lago a gente tem algumas plantas subaquáticas, que são as ninféias e a Vitória Régia. Aqui a gente está na frente do busto do Frei Leandro. Essa parte elevada aqui do parque, ela é um material retirado do lago. O Jardim Botânico também conta com muitos outros locais preciosos de importância histórica e artística. O portal da Academia Imperial de Belas Artes foi projetado pelo artista francês Auguste-Henri Victor Grandjean de Montagne no século XVIII.
portal principal dela era esse que a gente vê aqui no fundo, tá? Ela é considerada a primeira obra neoclássica no Rio de Janeiro. As características dessa obra, a gente pode ver nas colunas e lá em cima, nos desenhos de Apolo. Aqui embaixo a gente tem esse portal que foi recuperado. Agora, em 99, ele foi recolocado aqui. Estão aqui duas aves pernaltas e as esculturas de Eco e Narciso, feitas em tamanho natural, feitas pelo mestre Valentim. Então, num pavilhão específico lá. O Chafariz das Musas, que hoje fica aqui no centro do parque, junto com as palmeiras imperiais, representa 4 mulheres, cada um com seus instrumentos. Ela representa a música, a poesia, a ciência e a letra. O Chafariz das Musas tem inspirado incontáveis artistas, uma vez que há numerosos cientistas que têm dedicado suas vidas à compreensão de plantas refinadas. Nós temos cerca de 50 pesquisadores ativos, a maioria deles são doutores ou PhDs, e trabalhamos em diversas áreas da ciência botânica, que atuam cada um na sua especialidade, viajando pelas regiões mais remotas aí do Brasil, não somente aqui na região da Mata Atlântica, mas também nos Cerrados, no Pantanal, na Amazônia, na Caatinga, na costa brasileira, em ilhas, à procura de novas espécies para a ciência. Tá? Então essa é uma linha de pesquisa bastante forte, muito importante. Então, depois que a gente chega do campo com as amostras frescas, elas vêm para essa sala, que é a sala de estufas aqui do herbário, tá? E elas passam pelo processo de desidratação, de secagem. Então agora aqui eles estão montando coletas novas. Então é um trabalho super artesanal. Aí depois que a planta é montada, então ela ganha essa capa, craft, que tem o número de tombo do acervo, o nome do jardim botânico, a espécie escrita do lado de fora e a família dessa planta. Isso é super importante. Então aqui a gente tem uma amostra, então uma amostra coletada na Amazônia, uma coleta do Adolf Duck, que era um botânico austríaco. Essa amostra ela foi coletada em 1936, tá? No Amazonas, no Rio Madeira. Como você pode ver, ela está intacta, né? Ela está aqui há mais de quase 80 anos e ela está intacta ainda dentro do acervo, com a letra do próprio Duque anotada aqui no lado. Ela não tem duplicata, ela é uma amostra única, insubstituível. Dentro do acervo do Jardim Botânico, das 6.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais, há 150 variedades de plantas medicinais, 600 tipos de orquídeas, 148 tipos de bromélias, 400 espécies de cactos e 900 espécies de palmeiras. A famosa Aleia das Palmeiras é um caminho de 740 metros de comprimento que leva da entrada do parque aos jardins. Ela é alinhada com 235 palmeiras, muitas das quais são mais altas que 9 metros. Ao herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É um grande herbário, é o maior herbário brasileiro, mais de 500 mil de amostras. Além de ser um instituto de pesquisa reconhecido internacionalmente, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é também um órgão educativo bem conceituado. Ele abriga a Escola Nacional de Botânica Tropical, com 21 faculdades de ensino e uma biblioteca de botânica contando com mais de 32 mil volumes. Entre 2003 e 2010, 83 pessoas completaram seus graus de pós-graduação, incluindo 15 doutorados. Suas dissertações são focadas na biodiversidade e nos resultados de pesquisa do ecossistema. Além disso, o Instituto também oferece programas de treinamento a uma ampla gama de participantes. Nós temos também um jardim de plantas medicinais, recém-reformado,
onde são oferecidos cursos e uma série de seminários do conhecimento para as plantas medicinais e tudo, para as espécies que são usadas na medicina. Visitas guiadas, feitas por muitas crianças também, praticamente todas as escolas, todos os estudantes do Rio de Janeiro. Então nós damos cursos para os professores, são os professores que são treinados para serem eles mesmos os guias. Nas décadas passadas, grandes esforços têm sido feitos na área de conservação de espécies e educação ambiental. Muitos hábitats naturais estão desaparecendo pelo desmatamento, pela poluição, pela expansão das áreas urbanas, pela expansão da fronteira agrícola, né? Então é necessário conhecer bem como é que essas plantas estão na natureza, as espécies mais raras e as espécies ameaçadas de extinção. Em situações mais críticas, onde o risco de extinção é muito alto e não é possível a conservação in situ, então essas espécies são coletadas na natureza e são aqui cultivados com muito cuidado, com muito critério, para que eles se mantenham na expectativa de eliminar esse risco sobre esses habitats, ou restaurar esses hábitats e reintroduzir essas espécies nas condições naturais. Para elevar a consciência pública do efeito humano sobre os habitats naturais, o Jardim Botânico abriu seu museu ambiental, adicionando as numerosas atrações turísticas do parque. É uma instituição visitada por mais de 650 mil pessoas por ano. Desse total, mais de 100 mil estrangeiros visitam o Jardim Botânico. E gente do Brasil inteiro e do Rio de Janeiro frequentam para fazer fotografias, cursos de fotografia, aulas de tai chi, aulas de desenho artístico, para fazer book de modelos, fotos de noivado, de debutantes, de formandos. Então, enfim, é uma instituição ímpar. Servindo a um grande número de visitas a cada ano, o parque está constantemente enriquecendo seus programas, muitos dos quais são projetados com o princípio de inclusão social. Um exemplo disso é o Jardim Sensorial, que conta com 32 espécies de plantas únicas. Nós temos um jardim sensorial, que é voltado para as pessoas que têm limitações visuais, para que elas possam desfrutar das espécies através do olfato, né? Do paladar e do toque, do tato. Nós temos uma área de responsabilidade social, onde mais de 2.000 jovens foram aqui treinados em cursos de jardinagem. Muito nos orgulhamos dessa área, onde treinamos esses jovens que estariam aí, muitas das vezes, enfim, desempregados e sem alternativas. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é realmente uma instituição de primeira classe, com ofertas extraordinárias em muitas áreas. Vamos ouvir o presidente desta prestigiosa entidade, Sr. Liz Vieira. The Botanical Garden is under the Ministry of Environment of Brazil. We have 5 main dimensions. We are an institute of scientific research. The second is education. We have master degree and doctor degree courses in tropical botanics here in Rio. So we have also postgraduate courses in environmental management, biodiversity programs, etc. Well, our third dimension is environmental, is to take care of this park, this arboretum. It's one of the most beautiful botanical gardens in the world. Our fourth dimension is social. We have programs devoted to people coming from low-income areas. And 5 and last dimension is cultural. We have inaugurated 2 years ago
this theater, which called Theater Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, and also the Museum of the Environment, which is the first museum of the environment in Latin America, and one of the first in the world. Sinceramente agradecemos ao presidente Sr. Liz Vieira e aos membros do Jardim Botânico do Rio de Janeiro por sua introdução abrangente e por sua dedicação em preservar os requintados recursos do Brasil. Que seu magnífico patrimônio natural continue a florescer por inumeráveis séculos que virão, enriquecendo ainda mais sua preciosa nação e uma ecosfera sustentável e duradoura. Afetivos espectadores, obrigada por estarem conosco no episódio de hoje de Uma Jornada através dos Reinos da Estética na Suprimaster Television. A seguir, vem Vegetarianismo, a maneira nobre de viver após notícias de destaque. Que seus dias sejam pacíficos e cheios de inspiração celestial. Thank you for being with us on today's episode of A Journey Through Aesthetic Realms on Suprimaster Television. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after noteworthy news. May your days be peaceful and filled with heavenly inspiration. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.